Prontinho, já mandei salvar aqui Gememos 2. Pensa num grupo com o nome mais lindo que já existiu até hoje. 41 pessoas na sala só. Nós temos hoje 40. Começamos com 40, né, agora, né? 40 pessoas. É, toda união que envolve, principalmente em grupos espiritualistas, que envolvem gente de todos os lados, com conhecimentos muito, digamos assim, abrangentes em vários pontos, não é fácil conviver e lidar com elas. Por isso que a gente vai parar na quarta semana. Peraí que eu tô com o selfie aqui ligado. Deixa eu desligar o som aqui, senão toda hora vai ficar avisando que entrou alguém aqui. Pronto. E é importante que a gente fale isso desde já. Então, a gente está lidando com um assunto muito importante que diz respeito a situações que a gente não conhece. Daqui a pouco nós vamos bater um papo sobre como vocês passaram a semana. Quem estava aqui, quem ouviu, como foi que vocês, se vocês vigiaram. Eu vigiei bastante. Percebi uma melhora curiosa em alguns pontos, apesar de já vir cuidando sempre disso, né? Eu estou mais, digamos assim, intenso nisso. Mas voltando ao tema da gente junto, envolve um grande aspecto de concordância ou visões diferentes, egos no aspecto orgulho ferido, né? Eu concordo, não concordo. A comparação, ela é inevitável, faz parte, certo? E mais do que isso, pessoas vivendo daqui sairão, como já saíram. Isso parece brincadeira, mas isso envolve equilíbrio emocional para a gente aprender a conviver junto. Pessoas que vão se relacionar, né? Pessoas que vão namorar, pessoas que vão ser amigas, pessoas que vão fazer projetos, ideias em conjunto de grupos, sei lá, aqui vão sair até projetos de financeiros. Esse envolvimento haverão pessoas que vão criar ligações até para todos os lados. Então, unir é muito difícil por esse ponto. Saber dividir, saber agir da forma correta. E mais do que isso, dentro disso tudo, tem o aspecto do assédio e junto com esse processo de equilíbrio moral, que nós vamos acabar por ser assim, olhados desse tipo. Você está trabalhando equilíbrio emocional, né? Quem de vocês aqui, por exemplo, por serem espiritualistas, por serem estudiosos da espiritualidade, nunca ouviram a seguinte frase: você espiritualista, né, fazendo isso, logo você que se diz espiritualista faz uma coisa dessa? Jogaram na cara da gente, né? Como fazem? É só uma pequena, qualquer discussão, a primeira coisa que a pessoa faz é fazer isso. E espírito faz isso também. Eles fazem isso com a gente. Então, a partir do momento em que você está estudando equilíbrio emocional e a capacidade de controlar a coisa mais difícil que nós temos dentro da gente, prepare-se também para os ataques diretos que vão acontecer dentro de casa. Não só das pessoas encarnadas, como das desencarnadas. Porque primeiro que quem te conhece, inclusive vê de fora, cada pessoa é diferente da outra, mas pode duvidar dessa capacidade. Por exemplo, o cara é nervoso, como é que ele controla? O cara fala alto, como tivemos um colega que falou aqui, a pessoa ela é irredutível, ela não muda opinião. Tem vários pontos que a gente podia discutir. E vocês vão ser... O Drax... Drax, seu microfone está retornando. Pronto. Dá um mute no... Valeu. Então, a primeira coisa que eu peço a gente é o seguinte: prepare-se para saber criar um bom envolvimento, um bom relacionamento entre a gente. Não esperem de mim, não esperem da pessoa que está do lado sensatez e equilíbrio. Você vai esperar somente uma coisa: ilusão e decepção. Somente isso. Isso aí é pessimismo? Não é, cara. Isso é realidade. É fato. Isso é lógica. Não tem como não ser assim. E se a pessoa não for assim, ótimo. Porque tem muita gente que acha, não, eu comecei a conhecer essa pessoa, eu sou neutro. Se ela errar, massa. Se ela acertar, massa. Não é, pelo contrário.
o fato que vai dar problema, vai ter dificuldade. Você não sabe de onde vem. Como a gente não sabe de onde vai apontar isso, tem que se preparar. Então, antes de a gente começar a estudar estado emocional em casa também, que a gente vem falando, aqui no grupo vai ter que acontecer isso, sabe? Esse caminhar em conjunto não é fácil. É muito complicado. A gente tem visto isso não só aqui, desde quando a gente vem de outros lugares, todas as uniões, a gente só está começando. Elas causam grande repercussão se a gente não tem essa consciência. Desde o começo é preciso falar. Eu estou aberto aqui para o seguinte, eu coloco à disposição, pelo menos eu tento, eu me esforço, não é fácil. Saulo, eu não concordo com isso aqui, mas sempre tentando, né, não me dar uma paulada, mas se der eu vou digamos que eu me prepare para ela também, né? Me queiram bem. Saulo, ó, o direcionamento podia ser por ali, eu não sou nenhum líder, não, a ideia não é essa, a ideia do grupo é esse equilíbrio emocional, que é uma proposta que faz parte da lucidez, da espiritualidade como um todo, e ao mesmo tempo eu vou não fazer isso com vocês, que isso cada um é diferente, mas de uma forma muito sutil e respeitosa. Em alguns casos, a gente precisa também chamar aquela pessoa com carinho no canto e falar, pô, meu, sabe, isso até envolve um relacionamento. Eu acho que é por aqui, sabe? Antes de dar merda, você chama a pessoa no canto. Então isso chama nosso relacionamento, é um relacionamento desse tipo, está sendo gravado. Quem participar do grupo, que a gente tenha pelo menos abertura para conversar um com o outro e saber se envolver, porque senão vai começar a ter problemas mais cedo ou mais tarde. Isso sempre acontece, né? Que a gente veja uns aos outros como irmãos de estudo. Se você toma cuidado, aquela pessoa, isso não quer dizer que você não possa gostar de alguém, mas toma cuidado com esse tipo de relacionamento, que isso normalmente é das duas uma, ou dá certo ou dá errado. E se der errado, dificilmente os dois ficam no grupo, um sai, outro fica, ou sai os dois. Perde-se muitas pessoas por causa de envolvimento errado. Um briga com o outro por fora, a gente não sabe. Então, esse processo de equilíbrio emocional, isso parece brincadeira, mas é muito sério. Está acontecendo um monte de coisa nos bastidores por todos os lados, não só aqui, como que às vezes não chegam aos ouvidos da gente e dificultam a comunicação. Então, a gente tem que estar aberto o máximo possível para que isso não aconteça e estar pronto para o assédio, pronto para a porrada. Vamos começar. Eu queria que vocês falassem da semana de vocês. É importante isso, que a gente tem a primeira semana, qual foi a proposta? A gente tem um primeiro estudo, nada profundo. Acho bom a gente pegar dicas de livros. Por exemplo, que livro seria interessante, que a gente acha em PDF, inclusive, para não ter custo, né? A gente lê. Tem gente que tiver condições de comprar, gosta do papel, tal, do livro, vai lá e compra, mas para que a gente estude um pouquinho, né? Digamos, eu estou no Wi-Fi aqui, esqueci de conectar o cabo. Se eu cair, eu faço isso. Foi mal. Correria. Que a gente possa comprar um livro ou baixar um PDF que deixe disponível para todo mundo no site lá, por exemplo, ou aqui um link no canal para que direcione ao site, para que todo mundo baixe e faça uma leitura, um texto, alguma coisa que faça a gente pensar junto, mais ou menos direcionado para um ponto em determinada reunião. Por que isso? Porque quando a gente vem aqui, todo mundo coloca alguma coisa. Eu vou falar minha semana depois para vocês. Aí eu queria que alguém viesse, por exemplo, qual foi a proposta? A identificação do que você estava sentindo. O que você sentiu? Eu senti vaidade, eu senti raiva, eu não consegui me controlar e percebi que foi por esse motivo. Ou eu não sei qual era o motivo. Eram as duas coisas, a percepção do que estava sentindo e do porquê estava sentindo. Alguém fez isso? Alguém percebeu quando estava nervoso? Alguém percebeu que ninguém falou para ser perfeito nem que se controlar. A gente só falou para a percepção disso. É como se estivesse abrindo o primeiro passo para a percepção disso. Aí quem quer falar, é a hora legal agora de a gente dividir isso. Saulo, eu creio que um livro bacana para todos aqui é o Inteligência Emocional, né? Daniel Goleman. Ele também já tem em PDF, tá? Já tem em PDF. Pronto, aí a gente vai. Já é uma indicação bacana aí pra gente aí. Seu amigo Rodrigo aí. Vamos fazer. Então, quem quer falar? Vamos falar aí porque é importante, porque tem gente, está gravado, tem gente ouvindo, né? Apesar de estar. Oi. Sou eu, Francisco. Bom, então, eu me propus
desde a semana passada, perceber como seria, né? Assim, coloquei um pouco mais de atenção nisso, me policiar. E em um dado momento, quando eu estava lá na minha casa, minha mãe, eu geralmente tenho alguns embates assim com a minha mãe, né? De um tempo pra cá que diminuiu por causa dessa questão, né? De refletir, estudar, espiritualidade e tudo mais. E beleza. Aí nesse meio tempo, né, ela foi e mencionou alguma coisa lá em casa que eu acabei esquecendo qual foi o assunto, mas isso aqui foi, eu acho que um dia depois que a gente teve a nosso encontro aqui. E cara, eu perdi a paciência na hora. Eu perdi a paciência, eu falei umas coisas assim, aí depois deixei passar, e imediatamente eu lembrei, putz, perdi o meu centro de, de apoio, né? Caraca, me ferrei aqui. Deixei passar, mas foi a única vez que eu perdi mesmo a paciência. Foi uma vez na semana só. É legal. Isso aí não é para mostrar a falta de paciência, na verdade. É para mostrar a percepção de como essas coisas pegam a gente e é muito forte, né? Ele vem em ondas assim, em impulsos. O primeiro impulso é muito extremo, é muito difícil controlar, né? E os seguintes também, senão, até, podem até aumentar. Então essa divisão. Mais alguém quer falar? Que não é Posso depoimento falar, Saulo? bíblico, não, mas fala Então, isso daí eu gostaria de botar um ponto final com um macete muito simples. As pessoas se degradam contra elas mesmas, achando que elas têm que se controlar. Gente, opinião de psicólogos, eu sou estudante de psicologia, isso é um consenso entre eles todos. O ser humano não foi feito, não foi criado para se reprimir. Você não pode ficar tentando controlar uma coisa que é natural, não é que é instintivo, mas se você não tem entendimento com uma pessoa, você vai se descontrolar. Você vai se desentender com ela. O negócio é o seguinte: a raiva. A raiva ela aparece. Nós somos seres que sentimos raiva. É impossível alguém não sentir raiva. Quanto menos entendimento você tem de alguma coisa, de algum assunto, mais raiva você vai sentir se você se desequilibrar em relação a esse assunto. Então, a psicologia chama de uma coisa raiva socialmente aceita. Então, o que nós devemos fazer, se nós não temos entendimento a priori de alguma coisa, é a gente canalizar a raiva para alguma coisa chamada raiva socialmente aceita. Por exemplo, eu tinha raiva com o meu pai. Eu tinha raiva de coisas que ele impunha para mim. Comecei a fazer o quê? Eu comecei a escrever. Eu comecei a rimar. Comecei a satirizar o acontecimento que estava é, no qual eu estava envolvido com ele. E depois até serviu como uma gestalt, né? A gente se vê fazer a diferença de figura e fundo. A gente se vê de fora, né? A gente vê ali como é que o ego está se configurando, né? E foi bem interessante. Tem gente que pega um saco de areia e joga a raiva ali. Tem gente que faz um esporte. Então você se reprimir, achar que não tem que sentir raiva, não, você tem que sim sentir raiva. Agora, escolher o momento certo para, lógico que nem sempre isso é possível, mas escolher um momento certo para você para você jogar fora essa raiva, né, de dentro de você para fora. Né? A partir do momento que você vai ganhando entendimento, vai treinando isso, vai se vendo de fora, você vai criando realmente uma presença de espírito maior e aí sim você consegue ter um controle, né? Eu acho que assim é um passo a passo para você ter o controle da raiva. É primeiro você não tentar controlar a raiva, você jogar ela, saber jogar ela para fora. Legal, Dan. Saulo, Fala, pera, que já tô. Enquanto ele tava falando, eu tava anotando aqui. Quem falou? Saulo, aqui é Josélio do Sergipe, boa noite. Opa, Tá boa me noite, ouvindo Vanderlei. bem? Estamos ouvindo sim. É, Josélio do Sergipe. Ah, é o É, Jocélio? Ah, tá, que ele acendeu ali, eu achei que foi ele. Tudo... Olá. ok, sem problema. Eu concordo com o que o Dan falou, é que a raiva não deve ser controlada, né? Porque controlar a raiva, quanto mais você tenta controlar a raiva, mais você vai dar energia para ela, mais você vai focar a sua atenção para ela. Sugerindo já, você pediu a sugestão de alguns livros. Tem um livro chamado O Novo Mundo, O Despertar de uma Nova Consciência. O nome do autor é Eckhart Tolle. Depois, se o pessoal quiser, eu posso até passar, né? O nome dele completo com o nome do autor. E essa obra ele fala, Eckhart Tolle, ele defende a teoria de que você deve observar, né, o seu pensamento.
Aquela voz que tem na cabeça, que está conosco durante todo o dia, aquela voz é automática, porque ela faz parte da mente. Mas quando você observa essa voz, esse é você, né? Seria o eu interior, é a presença. Então ele sugere nessa teoria que você observe quando você perde o foco, quando você fica com raiva naquele momento, que você observe essa atitude sua. Quando você observa, você coloca a luz da presença nessa situação. Quando você coloca a luz da presença, fica mais difícil de você perder a razão mais ainda, né? Você tem um certo controle, né? Então eu concordo com o que o Dan falou, muito, muito positivo o que ele falou. Não, com certeza. Inclusive, quando a gente começou hoje falando sobre as sensações que eram essas, não é pelo controle dela. Tanto que o primeiro parâmetro nunca foi controlar. O estudo dela foi entender o que você estava sentindo primeiro e por que estava sentindo. Não falamos em controle. Até porque o processo não é controlar. Tanto que é falado para você não fugir do que você está sentindo. É como ele falou. No caso, tem pessoas que pegam a raiva e canalizam. Um exemplo, ou como ele disse que fez com o caso do pai dele, muito bem falado, quando ele começou a escrever o que sentia. Por que isso acontece? A pessoa, quando começa, raramente nós no caminho da vida estudamos as emoções, o que nós estamos sentindo de verdade. O mais que a gente faz é fugir disso. Ou como o Dan falou, ele também é repreender. Né? A gente acaba repreendendo a sensação que uma hora estoura. Porque a pessoa, quando começa a segurar aquilo, seja lá o que for, e sem conversar, sem entender, sem compreender o que está acontecendo, o que está passando, o que é aquilo, uma hora ela acaba tendo um problema até mais sério, como até uma doença ou coisas parecidas que acontecem por aí afora. Ou sei lá, um surto. Né? A gente, quando a proposta é entender primeiro o que você está sentindo, compreender isso, saber que dentro desses parâmetros vão ter essas pessoas com esse conhecimento para poder estar sempre dando a luz para a gente, porque por mais que a gente tenha entrado no assunto sem a base, digamos, do estudo profundo da psicologia, há um estudo constante da inteligência emocional como repercussão da melhora interna, como repercussão do ser humano como um todo. Principalmente, por que surgiu a ideia? Só para a gente não perder o fio da meada da onde nós estávamos para onde estamos agora. Nota-se claramente que muita gente utiliza a espiritualidade como fuga da realidade e como compensação das suas, digamos, seus medos da morte ou repercussões do seu sofrimento. E percebe-se, inclusive, que a maioria dessas pessoas elas têm pouco equilíbrio emocional, exatamente por esse motivo encontravam em Deus a capacidade tentavam achar na espiritualidade uma capacidade de controle que elas não tinham, colocando esse mérito totalmente nos mentores ou em Deus ou em divindade. A lógica desse grupo de estudo é entender que esse estudo emocional, esse estudo precisa ser compreendido. O que eu estou sentindo? O que é isso que está passando dentro de mim? A repreensão é justamente correr disso. Não posso sim, não. Eu estou sentindo por quê? O que me fez sentir raiva? Por qual motivo eu sinto isso? Por que eu não aprendi a conviver com isso ainda? Ou então que eu não assumi no aspecto do que eu estou sentindo. Quando a pessoa vai no psicólogo, ela faz uma coisa que ela não faz nunca. Isso o Dan e a pessoa que está estudando mais psicologia tem compreensão disso. Ela fala sobre algo que ela não consegue falar com ninguém. Lá dentro ele não pode falar com ninguém, é o sigilo, né? O sigilo médico natural dentro desse aspecto. E ali ele fica mais ou menos protegido. Nem no tribunal pode ser falado de um problema de um paciente. É um dos poucos sigilos que não podem ser quebrados nesse ponto. Ele consegue colocar para fora o que ele nunca fez. Falar sobre um defeito ou sobre uma dificuldade que é muito difícil, como um problema com o pai, um problema sexual, um problema de origem, sabe lá, de todo tipo. Então, quando você começa a colocar no consciente o que você está sentindo, você entra em contato com uma coisa que a gente nunca fez, em contato com o nosso lado emocional. Então, aí você, no mesmo caso que ele escrevia o que sentia com o pai, ou o que você fala na hora que você vai, quando você procura um psicólogo e consegue se sentir melhor, às vezes o psicólogo está sentado ali só orientando o norte.
É você quem está falando, é você quem... O contato consigo mesmo, com aquela dificuldade é que te faz se sentir melhor. Faz entender mais ou menos e vai direcionando, claro, porque você tem que ter um norte, né? E, exatamente, você entrar em contato, o nome disso que ele fala chama-se catarse, né? Não sei se o termo está certo. Catarse não é de catar a si mesmo, não, né? Você tem que catar-se, entendeu? No bom sentido. Mas esse contato consigo mesmo a gente nunca faz. E sabe quem faz muito isso? Curiosamente, quem medita. Quem faz técnica projetiva, um exemplo. Por que faz? Porque tem que parar. Tem que fazer uma coisa que a maioria da sociedade não faz. Parar e fechar os olhos e respirar. Quando você faz isso, muita gente chega pra gente pelo site e fala: eu não me sinto bem quando for fazer técnica, eu me senti mal. Aí não é o problema da técnica. A técnica não tem nenhum problema. Ela vai mexer suas energias, vai mexer seu chakra, isso é só positivo. Nada nenhum problema. Ela entra em contato com a consciência dela. Até às vezes, claro, tem piora um pouco isso, digamos, no aspecto do assédio, mas independente do assédio, o contato com ela mesma é muito pesado, porque ela nunca fez isso. Quando fecha os olhos, o que vem mais claro é o denso. E o denso são as emoções. O que ficou no passado. Quanta gente está com problema agora, nessa atual situação? Inclusive tem coisas que a gente falou aqui que são de origens tão profundas, que vêm da infância, que não há toda a lógica, todo o estudo aqui nesse grupo vai ser pequeno. A pessoa precisa, isso a gente vai falar em todos os áudios, procurar tratamento psicológico, profissional, às vezes até psiquiátrico, para determinadas coisas que não vai se conseguir sair sozinho. É muito profundo às vezes. Mas a gente pode estudar o pequeno. Aqui é para estudar o que vocês estão sentindo. Não é para controlar. Agora a gente não está falando nem nesse ponto. Entender o que eu estou sentindo e por que estou sentindo. Porque entrar em contato com o que a gente nunca fez. É como se você estivesse mesmo fazendo o que o Dan fez, escrevendo na sua consciência, na parte mais lúcida, digamos assim, de si mesmo, o que você está sentindo, entrando em contato com algo que a gente nunca fez. A gente só corria das emoções. Inclusive, quando você está brigando com alguém, o pensamento seu é: como é que eu faço para eu não ficar bravo? Ou se desvia a atenção. É como se você fugisse da emoção com medo do descontrole que você sabe que vai provavelmente ter se continuar, né? É esse estudo. Bom, se alguém quiser mais continuar a falar sobre isso, colocar mais alguma coisa nesse ponto, vamos lá. Paulo? É o Nauan Santana. Opa, Nauan, fala aí, claro. Eu queria comentar sobre aquele próprio relato que eu já dei início, né, na vez passada. De repente, o que ocasionou e comentar um pouco. Descobri, investiguei. No mesmo momento a gente já sabe, né, até o porquê que a gente sai do controle, perde o controle. O problema é que ali tem naquele quesito tinha uma relação de dois funcionários. Eu estava lá para cobrar ela, numa função que ela já serve para cuidar do estoque. E eu perdi o controle justamente na hora que ela me questionou, que ela veio levantar um erro meu, entendeu? Como ela desviando o erro dela, comparando que eu também já errei aquele mesmo erro. Mas isso foi com a parte de uma fofoca que ela descobriu, né, que comentaram com ela. E na hora eu perdi a cabeça mesmo. Fiquei super bravo porque ela falou uma coisa que não era verdade. Não tinha acontecido aquilo. Que tipo assim, eu tava cobrando ela uma vez. Nossa, aquilo ali, como se eu não tivesse cuidado do estoque de uma outra loja que eu já trabalhei também. E naquele momento eu já estava ali como superior dela e eu realmente tinha que fazer aquela função de conferir o que tinha ali e como deu divergência, cobrar dela, né? O porquê que deu divergência e tal. E nessa hora que eu fui cobrar dela porque que deu divergência, ela jogou na minha cara uma fofoca que ela ouviu, sendo que ela não trabalhava comigo na época, né? Aí não teve acordo, eu perdi o controle. Bom, foi isso, né? Eu descobri o motivo. Isso é bacana, isso é bacana. E mais legal o que o Noan fez é a nudez. Por exemplo, a gente está aqui num grupo que, claro, que cada um pensou alguma coisa ou entendeu por um lado, mas o fato de você, por exemplo, identificar
no caso específico do Noam, mas sem, a gente não está julgando, está conversando como amigos aqui, inclusive há vários pontos que muita gente vai se identificar com isso, vai ajudar muita gente. Isso envolve muitos fatores, é difícil a gente chegar e falar porque você conviveu ali, mas independente da pessoa, é você inserido naquela situação, sabe? É como se você estivesse carregando você tá ali no meio da situação, tentando ter um determinado controle e a gente tivesse totalmente... É como se fosse assim... É como se nós fôssemos um barril de pólvora trabalhando, andando para lá e para cá, e a menor pessoa que chega de fora com fósforo, às vezes vem com digamos, com um verdadeiro... uma fogueira mesmo para cima da gente, a gente explode. Não é quem está lá fora vai acessar você, sabe? Não vai acessar. E não é só essa pessoa, esses são pequenos aspectos. É como se nós esperássemos a falta de preparação nesse ponto, desde novos. É como se nós não estivéssemos prontos para essas situações até simples da vida. De convívio, de trabalho, de relacionamento. Aí a mínima situação desequilibra. A gente tem um exemplo bem sutil que aconteceu, não vou nem citar nomes nem nada, mas que por causa de uma bobagem, né, aconteceu uma coisa bem, um processo em cadeia bem complicado, pelo simples fato de não se... Claro que ninguém está pronto para isso, nós não estamos prontos porque nunca estudamos isso. A gente nunca ouviu ninguém falar disso. Teu pai provavelmente, como eu ouvi do meu avô, eu chegava apanhado em casa e meu avô mandava ir lá e bater também, devolver, não voltar para casa apanhado, né? Então, até a forma como a gente foi educado, ela dos pais para os filhos, ela foi diferente. Aí você encontra uma situação dessa, é como se você fosse frágil. Se você parar para pensar, não, com todo respeito, é como se qualquer pessoa pudesse tirar você do sério muito fácil. Por que isso acontece? Seria orgulho, seria vaidade, independente de julgar, porque nós todos temos isso, em graus diferentes. Um é ciumento, outro é orgulhoso, outro tem dificuldade outro é muito crítico, mas é do contra, né? O tempo inteiro a pessoa fala uma coisa, ele vai... Sempre tem essa personalidade, né? Tem vários tipos de personalidades curiosas. Será que a gente está pronto para conviver com isso mesmo? Não na teoria, mas na hora do vamos ver, né? Na hora que acontece mesmo. É complicado por esse motivo. A percepção é você inserido na situação. É como se você abrisse a lucidez e falasse, ficasse mais ou menos pronto. A preparação mental é importante. Por que é importante? Quando você começa a estudar as reações do que você está sentindo, e mais do que isso, entender que pode, por exemplo, eu estou acostumada a de vez em quando discutir com minha esposa. Você está acostumado a discutir com a sua esposa. Por qual motivo? Não, sei lá. Então, peraí, você não tem, são duas coisas a controlar. Digamos, não é controlar no aspecto de como ele falou, de tentar arriscar e todo dia, não. A perceber, usar o termo para não ficar pesado. O que você está sentindo, por que está sentindo, e o que você espera que aquela pessoa faça, porque você não consegue, digamos assim, ter um certo domínio nem das suas próprias emoções. Quem vai lhe dizer que... não, você não pode fazer isso. Rapaz, a pessoa vai fazer independente de você achar que ela não possa. Você não tem o direito de fazer isso. Talvez não tenha mesmo. Talvez ela não pudesse, aquela pessoa que fez isso com o Noam, por exemplo, ela não tivesse o direito de ter errado, digamos assim, e retornar. É o que as pessoas fazem para compensar. Será que se a gente estivesse preparado para atitudes como essa, digamos, preparado mentalmente mesmo, você está estruturado, maduro, digamos que, como o Dan falou, você adquiriu o conhecimento, quanto mais conhecimento, maior o domínio da situação, suficiente para saber que as pessoas vão lhe acessar, elas não vão ter, e outra coisa, acontece quando você menos espera. E não pense que é carinho na cabeça não, cara. Você toma cada paulada. Eu sei porque, particularmente, eu tenho acesso a algumas pessoas, em algumas coisas que escrevo, algumas coisas que de vez em quando bem-humoradas e não são bem aceitas. Mas é cada paulada, bicho. Que eu já acostumei, o coração já acostumou. Eu até transformo em humor, né? Eu consegui brincar sem correr, sem entender. Às vezes, pelo contrário, é uma paulada tão grande que o cara dá de lá que tem uma coisa real ali. Só que
a forma como ele falou foi muito drástica, digamos assim. Aí ainda você tem que controlar para perceber. Ele deu uma paulada, mas está certo, sabe? Ele não falou do jeito certo. Realmente. Porque tem isso também. Tem gente que vai falar uma verdade para você dando um murro na cara, bicho. E você não aguenta a porrada, você retorna ela. Porque nós não estamos acostumados nem a entender nossas emoções, a conviver com elas, e não estamos preparados para o que as pessoas são. Nós somos, todos nós, eu e vocês, como um todo, extremamente complexos. Somos seres complexos. Porque não sabemos, não temos domínio nem dos outros e nem das nossas próprias sensações. Bom, parei aqui para a gente dividir informação junto aí. Sal. Oi, Dan, manda brasa aí, cara. Tá certo. Você foi falando e foi me inspirando aqui. Eu fui lembrando sobre livros, enfim, e temas que tem a ver com isso. Se eu estiver saindo muito, você me corta, sem problema, aceito numa boa, pode me dar paulada. É o seguinte, tem um documentário das 20 melhores reportagens do Fantástico. Quem procurar aí vai achar para baixar e talvez até no próprio YouTube. Ele ali demonstra uma coisa que é salutar para a gente. É demonstrado no filme pelo Jack Nicholson, numa cena com Adam Sandler, no filme Tratamento de Choque. Não sei se o pessoal aí já viu. O filme é até engraçado, bem legal, eu recomendo. Então, é a raiva justificada. É uma cena em que eles estão na ponte e o Jack Nicholson ensina para o Adam Sandler como usar a raiva a favor de si próprio. Ou seja, como você pode denotar raiva sem estar realmente raivoso. Tá? Isso daí é uma coisa aí para o pessoal pesquisar e ver esse filme, que ele é bem legal. Outra que eu tenho 12 anos, mais ou menos, de experiência, eu sou educador físico, sou professor de educação física. Então, tenho experiência com treinamento individualizado há mais ou menos 12 anos. E é uma coisa que eu já reparei, sem ter ao meu lado a literatura científica, que existem pessoas que funcionam muito bem na base da porrada e outras que não funcionam. Ou seja, a adrenalina, ela é liberada quando a pessoa sente raiva. Em alguns momentos você pode motivar a pessoa através da raiva. Ou seja, você dá um tapa na cara de alguns halterofilistas, eles liberam adrenalina e mobilizam mais ATPs. Ou seja, eles ficam com maior poder de contração. Isso é uma coisa que a ciência já estudou, já, assim, fato consumado. Então, a raiva pode ser utilizada a nosso favor, né? Terapia do grito é o lance do fantástico, né? A terapia do grito é uma dessas 20 melhores reportagens, né, o processo catártico, né, onde as pessoas elas aprendem a andar esvaziadas, né? Outra maneira de você fazer isso, sem ter que ficar 1 hora por dia gritando numa sala, né, seria você se permitir se descontrolar com as mínimas causas. Por exemplo, caiu um prato e quebrou. Se você lança, bragueja, né? Puta que pariu, que merda. Você se descontrola com essas mínimas coisas, né? Porra, chegou a conta de luz, caralho, que merda, veio o dobro. Pô. Então é tranquilo. Para que na hora que venha, né, a merda mais grossa, você esteja esvaziado, você tá com o pote vazio ali, você vai tratar essa situação que demanda mais calma com mais calma, porque você liberou o estresse todo nessas pequenas coisinhas, né? Um livro que tem boas estratégias para você lidar com angústia, com frustração, né, com os insucessos, até mesmo com raiva, chama-se Método Silva de Controle Mental, do José Silva. O outro que ensina você a otimizar alguns processos, sair de dilemas, né, e lidar também com raiva é o Tal da Paz, da Diane Dreyer. E o outro que é fenomenal, que eu já comentei aqui, é a Rede do Pensamento, que é do Krishnamurti, que é um grande pensador indiano. O Saulo já andou falando dele aí, o Valdo Vieira já andou criticando lá em alguns vídeos no YouTube. Mas é um livro muito bom. Tem outros livros também do Krishnamurti, o pessoal devia ler. Um livro que é best-seller no mundo é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que tem a ver com o que o Saulo está falando aí. É do Dale Carnegie. Como você dá paulada nas pessoas sem parecer que você está dando realmente uma paulada nelas. É você aprender a fazer críticas construtivas. Né? Você aprender a evitar o uso do não ou de palavras que têm conotação negativa. E aí você transmuta tudo que é de negativo na tua vida para o positivo, dessa forma. Né? Ele ensina algumas estratégias nesse livro também. E para finalizar, para arrematar esse papo todo aí, eu vou lembrar de uma frase. Vou cotar uma frase de Jean-Paul Sartre, que é um filósofo existencialista fenomenal, que é a seguinte:
Ele diz: impossível amar alguém sem antes conhecer suas dores. Então é uma frase assim que eu acho que é legal a gente refletir. Impossível amar alguém sem antes conhecer suas dores. O Michael Jackson, né, ele refez aquela música do Charlie Chaplin, né, Before you love me, try hard to judge me. Né? Antes de você Before you judge me, try hard to love me. Antes de você me julgar, tente com força me amar, né? Tente tenazmente me amar. Obrigado. Valeu, Dan. Se eu repetir esse inglês aí, vai acabar o estudo emocional aqui. Essa é uma coisa horrorosa. E outra coisa, ele falou lá, se a terapia do tapa na cara, se bater na minha cara, eu choro, Dan. Né? Tem gente que responde bem. Isso é subjetividade, individualidade biológica. Alguns respondem bem, outros não. E se me bater também, eu chamo os mentores, chamo o obsessor, o preto velho. Foi ele ali, ó. Mas tem vários pontos aí. Também tem. Acho que nas Olimpíadas ali deve ter gente apanhando por trás ali, então, pra gente pular ali, né? Vai agora, vai. Acho que faltou aquela moça nossa que ficou com medo do vento tomar uns tapas, talvez. Mas vamos lá. Tô brincando, né? Sem criticar ninguém aqui, né? O objetivo é. Saulo, Oi, Diego. boa noite a todos aí. Fala, rapaz, e Então, Saulo, uma colocação de um grande amigo aí que me ajuda muito nessa caminhada espiritual, terrena, é o Pai João, é um amigo espiritual. Uma frasezinha que ele sempre fala para mim em todos os momentos de dificuldade que eu passo, é que a lucidez aqui hoje na Terra, ela é feita uma vela, né? A luz da gente é muito frágil, na verdade. E a gente tem um livro do Emmanuel, Pão Nosso, com Chico Xavier, que diz que a vela realmente ela pode dissipar quilômetros de escuridão, mas um simples sopro pode findar essa luz. Então é importante, aí até agradeço essa oportunidade de estar aprendendo com todos aí, descobrindo aí um pouco mais acerca da projeção, da lucidez. E essa é a questão, quando a gente tem essa oportunidade, a gente faz como um semáforo no nosso interior, né? A gente vive em sinal verde toda a vida, e quando a gente começa a ter esses pequenos insights, essas oportunidades, acaba que no nosso interior a gente sinaliza essa oportunidade que está sendo dada de aprender, de pelo menos conscientizar ou sinalizar esses pequenos rubores que a gente tem, esses momentos de ira, de raiva. Cada ser humano, individualmente, tem uma forma de expressar. Eu já me calo, onde tem pessoas que falam alto, que se expressam de maneira mais agressiva, outros tendem a se calar, a se guardar, ficar num ostracismo nesses tipos de casos. E isso recentemente aconteceu comigo, né? Um aborrecimento dentro de casa, onde foi tratado minha esposa com uma certa energia acerca de um assunto, e eu, ao invés de falar qualquer coisa, eu me calei, fiz conforme o combinado. A semana passada escrevi, anotei, li, reli, né? Então tenho praticado, isso é importante, né? Esse sinal, esse semáforo dentro da gente. Né? As ideias do Dan são interessantes, à luz da psicologia, são realmente magníficas. Mas eu acho que não é questão de você controlar, é sinalizar. Acredito que essa seja a intenção. Aqui eu mais ouço do que falo, né? Mas eu agradeço mesmo. Acho que a intenção é sinalizar, é criar esse semáforo dentro da gente, para que a gente possa entender quais são os valores que nós temos e as possibilidades de melhora. Diego. Parabéns, Diego. Legal. A visão é bem interessante, né? Porque é interessante. Eu tenho duas perguntas aqui interessantes. Uma é em cima disso que o Diego falou, e a outra, eu ia fazer essa outra antes, mas vamos dar síntese aí no Diego. O Dan falou, dentro da unanimidade da psicologia, de que as pessoas que não pode reprimir. Isso não significa que você tem que se soltar de vez também, né? Porque não reprima, tenho vontade de pular do prédio, não reprima, não é bem assim, não é para soltar de vez também, né? Mas exatamente, né? Ou então, no caso de situações como essa, tem cara que quer voar, pô. O cara quer voar por cima de um prédio, não vai deixar o cara se soltar, né? Mas há casos, por exemplo, o cara tem problemas de origem, sei lá, pedofilia.
Não pode deixar o cara se soltar. E tem casos, e é preciso ele compreender o que está sentindo. Uma das formas, talvez, esse contato consigo mesmo, ele seja escrevendo, seja falando, no mínimo, né? Não estou entrando para a medicação, o processo de controle mais intenso. Estou falando da capacidade consciencial da própria pessoa. O contato dela com ela mesma. Escrever, conversar, como se você estivesse batendo um papo mesmo, quando você trazer para a realidade da compreensão. Meditar é quando você para, porque tem vários tipos de meditação. Meditação de tentar calmar a mente, aquela que você percebe os pensamentos, que é mais ou menos o contrário. A meditação de respiração, tem vários tipos, né? A meditação, no caso, é quando você para um pouquinho e começa a entender, ou digamos assim, o que você está sentindo. Mas quando a gente fala do momento da dificuldade, o que é mais denso em você? O que mais te pega? Por que você não tem controle naquela situação? É a percepção lúcida disso, é trazer para a realidade da compreensão sua, a luz da sua compreensão, o que é isso que você sente? Por que você sente aquilo? São coisas que você só faz isso conversando com alguém, só que a gente não tem digamos, o costume de bater papo com si mesmo. Parece coisa de louco, mas eu acho que a melhor coisa que faço às vezes é isso. Por exemplo, eu passo uma situação, um exemplo, essa semana, minha esposa nem sabe, eu parei o carro na rua, né, no trabalho, porque cheguei atrasado, tem limite de vaga lá, quando tem eu paro, quando não tem, chega atrasado. Aí uma coisa simples, parei lá, tinha levado a calota do carro, levaram a antena, né? Não foi o carro, né? Aí você fica meio, tal, né? Aí eu comecei a conversar, eu percebi, depois de pensar, né? O primeiro pensamento, os pensamentos começam a chegar. Se você não percebe, por não estar meio que treinado as emoções, digamos assim, as sensações, não correndo dela. O que é isso que eu estou sentindo? Peraí. Eu parei o carro na rua, eu falei assim comigo. Havia chance de roubarem a antena? Não só a antena, como o carro, eu pensei. Havia chance de eu estar entrando no carro e me levarem junto com ele. Claro que eu não estava compensando uma dificuldade pela outra. Então isso estava dentro da lógica do que podia acontecer? Estava. Era fato isso. Então o que eu fiz? Eu me acalmei. A partir do momento que eu entendi aquilo, não tinha porquê. Outra coisa, onde as pessoas estão passando dificuldade ao redor. O fato é que você vai sair com um relógio, você pode ser assaltado? Pode. Vai ficar chateado? Claro que vai. Mas se você tiver consciência de que aquilo era uma ação que podia acontecer, por exemplo, o Nuan, nosso amigo agora, ele colocou claramente que por um momento específico, a gente não está colocando o coitado na parede, não, foi um exemplo mais claro que chegou para a gente. Ele não conseguiu controlar porque a pessoa, na hora que teve uma dificuldade, ela retornou a mesma, colocando a culpa dela e não assumindo as suas próprias consequências. Fato, ela errou, independente de estar julgando ou não, independente de não sabe nem quem é. Se foi isso que aconteceu, foi uma ação errada. Retornar um erro pelo outro não justifica um momento que está acontecendo. Mas será que ele estava pronto para aquela situação? Quando ia acontecer, havia possibilidade dela agir daquele jeito? A pergunta é: havia, tanto que aconteceu. O que eu falo é o seguinte: há possibilidade de hoje, vocês estão assistindo várias pessoas aqui. Um de nós aqui amanhã que estamos estudando, amanhã chegar a informação, se matou. Claro que ninguém quer isso. Há a possibilidade de uma pessoa que está aqui ter uma dificuldade amanhã. Essas coisas estão dentro do nosso cronograma. Por exemplo, uma coisa que a gente tem que conversar no grupo sobre a morte de uma forma mais profunda, não só a nossa, como dos nossos parentes. Pergunto a vocês, há a possibilidade de algum dos nossos parentes morrerem em breve? Ou a gente? Há essa possibilidade. Ninguém vai estar pronto para isso. Não vai estar 100% pronto, porque isso é uma coisa que se estuda. Se pesquisa, ou digamos assim, se prepara mais ou menos. Você não fica 100%, ainda mais com o nível de consciência que nós vivemos culturalmente, inclusive. Nossa cultura é frágil nesse ponto. O cara tem Deus no coração, mas quando morre sai gritando pela rua, né? É difícil, não é incontrolável. É uma coisa fora do normal e é além digamos, daquilo que a gente estuda, que são pequenos acontecimentos. Esses são acontecimentos extremos, mas isso está dentro do planejamento do que é possível. Então, quando você conversa, eu conversei, por mais simples que foi, né, eu conversei comigo, entendi na memória, acalmei, mas imediatamente eu me acalmei. Porque eu trouxe para o raciocínio uma coisa que eu estava sofrendo sem entender por que eu estava sofrendo. Então, peraí,
Então quer dizer que é possível eu pensar no que está acontecendo, sabe? Você trazer, vai continuar doendo por um tempo às vezes. Mas quando você pensa, por exemplo, sei lá, você mora com alguém que é ciumento. Isso aí todo mundo vai ter, né? Todo mundo, né? É difícil não ter, eu já ter passado por isso. E se não passou, irmão, vai passar, né? Não nessa, na próxima. Vai. Por que isso acontece? Se você trazer para o consciente isso e olhar de fora mesmo, o mais difícil é só na hora, porque você toma uma porrada e meio que não estava aquilo se repete, chega uma hora que você começa a ficar craque. Ou digamos, ou afasta ou você aprende a conviver. Aprende não porque você solicita que a pessoa mude para que você aprenda a viver com ela, ou você muda ou vou embora, por exemplo, né? Você colocou uma condição que você não consegue colocar nem você, digamos assim, você tem defeitos distintos daquele, que você não consegue controlar. No entanto, para viver, você solicita que a pessoa, a não ser que seja uma coisa totalmente descontrolada e descompensada, isso são coisas que acontecem no dia a dia em todos os lares. Aí que entra o processo de aprender a conviver e aprender a desviar, digamos assim, a fazer aquilo que era difícil se tornar mais simples, mais suave. Modificar a atitude interna, não esperando das pessoas, do mundo. Por exemplo, você vai tomar fechada na rua? Vai. Eu percebi que eu estava andando, eu vou parar de falar já, de carro, não deixava a galera passar na minha frente, cara. Era uma cebosa. Não, você não vai passar, não. Todo mundo faz isso, né? Aí você fica meio bravo quando você... O Diego tá abrindo o microfone, Diego. Eu quero falar, assim, então vamos fazer o seguinte, ó. Começar a conversar. Se você não tem ninguém para conversar com isso, que alguém pode te julgar, conversa com você mesmo. Se você não tem gente que em vez de conversar, gosta de, sei lá, escrever. Tanto que é muito normal as pessoas escreverem as suas sensações ou gravarem, né? Ou para bater um papo mesmo. Por exemplo, eu percebo claramente, tem gente que tem mais ideias quando está com outra pessoa, porque consegue conversar. Até a ideia funciona melhor quando você fala com outra pessoa, às vezes. Você aprimora essa ideia quando você faz isso. Ela ganha, digamos assim, poder material. Você pega aquela ideia de gaveta e põe no papel, é como se você estivesse materializando o que estava dentro de você. Entendendo, pegando, ficando palpável. Os sentimentos, a gente pode fazer isso. A gente pode pegar essas sensações. Inclusive teve uma pergunta, duas perguntas para a gente agora que chegaram, né? Uma seria a diferença entre emoção e sentimento, e a outra seria um assunto que vai ficar para o próximo, porque a gente já está quase no final, chamado culpa. A culpa é um verdadeiro demônio que a gente tem que tomar cuidado, demônio entre a palavra, né? Ela é destrutiva. Saber colocar no lugar da culpa a consciência. A consciência desse tipo. Não, a culpa é como se fosse um loop que você dá em você, imbecil, inútil, que só te faz ficar preso naquilo ali, se autocorroendo, destruindo, e não vai. Você pode utilizar a consciência que ela funciona, ela passa por você, mostra a fase e fala, é por ali. Aí você, entendendo o que é por ali, fala, beleza, eu vou tentar não errar mais. Você transforma a culpa em consciência. A culpa é uma prisão, ela te prende no ponto e fica rodando, e você não consegue sair dela, ela fica ali te travando, te martirizando, te destruindo, às vezes por situações até bobas e quase sem sentido. E quando você começa a pensar o que eu estou sentindo, como direcionar, como não fazer, você começa a transformar em consciência e dar um caminho para aquilo. Esse é um assunto que o Dan vai poder ajudar a gente, outras pessoas têm muita informação sobre isso, e vai ficar, acho que a gente pode começar na próxima semana, inclusive, abrindo o pensamento sobre emoção e sentimento, as diferenças, e sobre a forma como você lidar com o que você está sentindo no sentido da culpa. Parei aqui. Saulo. Opa, Fabião. Tudo bom, Saulo? Falou. Oi, tá me ouvindo? Tô ouvindo, só não sei quem tá falando, mas vamos lá. É o Fábio que tá falando. Vamos lá. A respeito você reprimir os seus sentimentos, eu acho que o problema não é a repressão. Eu acho que você tem que sentir, eu acho que é normal sentir. O problema é exagero, né? É quando você tem uma resposta daquele sentimento muito acima do que você deveria ter. Né? Citando o seu exemplo da antena, é aquele negócio de você sair chutando o carro, querer pegar o cara que
que quebrou sua antena e bater no cara, fica mal a tarde inteira, a semana inteira, puta, por que que eu estacionei na rua, ainda com culpa, né? Então, no caso do amigo lá, no caso da subordinada lá, que deu uma resposta atravessada para ele, é, com certeza ela agiu errado, com certeza ele tinha todo o direito de ficar nervoso com ela, mas dosar, né? Isso eu acho que a gente tem que reprimir, a gente tem que dosar a nossa resposta a essa emoção, né? A gente não pode deixar extravasar tudo ali ou passar, né, o que a gente, o tipo de emoção que a gente está passando ali, extravasar e quebrar tudo, e xingar, e passar totalmente do limite, né? E só para descontrair, essa semana eu escutei, na verdade, o áudio do outro encontro no meio da semana, e eu estava pensando como que eu ia fazer até para bolar uma técnica para controlar os meus sentimentos, né? E hoje, durante o jogo do Brasil, porque o descontrole emocional não é só de emoção ruim, é de emoção boa também, né? Aí eu estava assistindo o jogo, eu tava com as duas emoções. Mas do futebol ou do vôlei? Do vôlei foi fantástico, né? O vôlei foi melhor, né? Foi fantástico. Mas o do futebol, tinha as duas, né? Porque você tava nervoso, porque eles estavam fazendo cagada, e você tava feliz porque eles estavam fazendo gol. Então fica aquele alto e baixo, você fala, não, eu tenho que me manter no meio, né? Eu tenho que ficar feliz com o gol, né? Ficar bravo com o que eles estão fazendo de cagada, mas vamos ver se eu consigo manter aí um controle. Fica aí uma dica de técnica para você testar suas emoções aí. Né, isso aí é um estudo que eu sou sempre, digamos que naturalmente bem-humorado, mas eu também não sou também de sair dando gargalhada. Difícil, eu me lembro da última vez que eu dei gargalhada assim mas dou risada também, né? É legal essa observação, porque tem a observação da alegria também muito forte, né? Que também é uma pessoa que se solta e vai embora, né? Principalmente em jogo de futebol, por exemplo. Quando tem jogo de futebol aqui, aquela alegria, o pessoal só falta soltar pela janela. É um descontrole? É uma questão aí a se discutir. É um descontrole total? Ou quando você está muito apaixonado por alguém, que você, nossa, eu vou largar emprego, eu vou mudar de cidade. É um descontrole. É um descontrole sim. bom? Eu acho que para cima também. Inclusive, no caso nos casos de bipolaridade, né, a pessoa passa épocas. É bem curioso isso, né? Muito depressivas e épocas extremamente alegres. Tem filme sobre isso, até sai correndo por aí, gasta tudo. Então, tudo é risada, tudo é felicidade. Isso não é se rir demais e processo. Não necessariamente é sinônimo de equilíbrio e de controle interno. Ó, que cara feliz e tal. Inclusive, há muita máscara nesse ponto, né? A verdadeira equilíbrio ele está dentro da gente mesmo. É como se você tivesse mais ou menos. É como foi falado. O Dan falou, quando você adquire conhecimento daquelas sensações, por exemplo, você traz de verdade para o consciente o que você está sentindo. Pô, eu estou sentindo realmente isso aqui. Eu aprendi mais ou menos a identificar esses acessos, essas pessoas estão tentando me acessar desse jeito, ou o que me acessa naqueles pontos. Você não vai aprender tudo. Todo mundo você vai sentir aquela porrada do vento da emoção, né? Mas você aprendeu a identificar ela. Por exemplo, você falou do carro. Eu cheguei a pensar, eu devia ter uma câmera filmando para saber. Aí, de repente, eu comecei a pensar que eu estava entrando num verdadeiro labirinto de pensamentos sobre aquilo, uma coisa simples. Que eu conseguiria resolver. Não é banalizar. A situação é um erro. Como foi um erro o caso da menina que tratou Noam mal também. Foi um erro. Roubar ou tratar mal alguém não é uma coisa certa. Mas o fato é que essas coisas vão acontecer. Isso vai acontecer. Você vai ter o Brasil jogando e vai desequilibrar. Você vai ter a antena do teu carro roubada e você vai ter a pessoa que está errada transformando aquilo e ainda culpando você. Isso vai acontecer daí para pior. E aí? Né? A pergunta que a gente fica hoje. Aprender a lidar com isso é um segundo fator. Primeiro, reconhecer aquilo que nos mexe no sentido da emoção, entender, seja conversando, escrevendo, procurando um psicólogo, trazendo para o consciente tudo que a gente está sentindo. Eu estou sentindo isso aqui, estou com raiva mesmo.
Não, tô sentindo raiva, tô com vontade de ir lá dar uma mordida, como aconteceu no joelho da pessoa, como fizeram comigo fora do corpo, né, em catalepsia essa semana passada. Eu tô com essa vontade, eu não vou fazer, mas eu tô com vontade. Um exemplo, né? Você traz para o consciente. Por que eu não vou fazer? Não, porque não é certo, porque eu vou. A continuidade disso vai levar a um sofrimento. E essa sensação de raiva, ela não. Então você começa a pensar sobre. Não é reprimir, porque tem gente que na sensação reprime. Reprimir seria, não, como acontece, não, eu não vou fazer porque Jesus e os mentores não vão gostar. Eu não vou errar, não posso, tenho que segurar porque os mentores estão ali, os obsessores vão me acessar, né? Eu falei sem plural mesmo, proposital. Os obsessores vão me pegar. Aí você está reprimindo. Vai chegar uma hora que vai te pegar mesmo, porque até você não vai conseguir, você vai ser obsessor de si mesmo. Tá estourando, sabe? Eu recebi um e-mail esses dias de um cara que ouviu o pastor dele falar lá, ele é evangélico, né? E procurando ajuda, achou o site da gente porque achou um vídeo lá que falava de masturbação. Que falou para ele não fazer mais, que era coisa do diabo. Aí, rapaz, eu não estou subindo pelas paredes, eu não sei o que eu faço. Aí rapaz, vá pro banheiro o mais rápido possível para tirar esse negócio. Daqui a pouco você não vai poder ver um passarinho cagar, irmão. Com todo o respeito. Porque o cara tava passando mal, cara. Por mais que seja ridículo isso é uma coisa que na psicologia é super simples. Você não vai reprimir um negócio desse se aquilo tá tão forte, ainda mais na juventude, com os hormônios naquela altura. Não vai ter capeta. Se o capeta for lhe pegar, vai ser justamente você ficar com esse negócio. Então, assim, ele, como foi uma coisa pessoal, não vou colocar isso em fac nem nada. Mas são coisas que estão acontecendo. O conviver com essas emoções, até um caso desse mais específico, por que sente isso errado? Vou procurar informação sobre isso, vou procurar sentir até onde é errado, o que é certo, qual é o limite. E fazer uma coisa dessa porque tem isso também, né? Hoje em dia, nesse estudo que a gente está tendo até religioso, eu já vi pessoas falando que não estão. Daqui a pouco vão estar falando, por exemplo, já falaram sobre aborto e tal, que não vão fazer porque está fazendo ali um genocídio, né? Então tem várias coisas que são normais e que a gente está, até por bagagem religiosa, você está se privando e sofrendo, cortando o que é simples no homem, o que é simples na gente, como as emoções também são. A gente não deve cortar elas, mas trazer para a compreensão do que você está passando. Trazer para a parte lúcida, digamos. Isso vai melhorar em tudo, inclusive a nossa espiritualidade. Eu quero que vocês fiquem percebendo nesse estudo de emoção que a gente está fazendo, estudo emocional, como é que estão andando sensações energéticas e projetivas, porque é muito normal quando você começa a ter um certo estudo sobre isso, você sente uma espiritualidade forte, uma sintonia, uma magia diferente. Eu sinto. Tem dia que eu sei que eu vou sair do corpo. Por exemplo, eu sinto de cara. Há uma sensação que você sabe, não, hoje eu vou sair do corpo. Você é como se estivesse já sentindo aquela energia. Quando você começa a se conectar também com essa coisa de melhora, de equilíbrio, você se sente muito bem. Isso se fazendo da forma correta. Conhecendo a si mesmo, aprendendo a controlar, digamos, a entender determinadas passagens, a gente vai se sentindo muito bem. Vou fechar, que são 00:06. Alguém quer falar mais alguma coisa para a gente deixar gravadinho aqui a reunião de hoje? Saulo, falar que esse processo todo que você está iniciando, como a gente está podendo perceber, isso daí é uma coisa cara, é custoso, né? Então, acho que assim, a dica para o pessoal é pensar direito, né? Você passa o dia inteiro tentando ficar bem sintonizado, de repente para fazer uma projeção astral, né? Para ficar mais calmo, para se entender. Isso tudo custa caro. Então, a minha dica é assim, vendam caro, entendeu? Esse desequilíbrio. Isso cada vez vai ficar mais caro para vocês. Vocês vão ver a luta que é você tentar ficar calmo, você não se estressar, ou você se estressar e canalizar, ou você entender. Então, paz, gente, paz é a coisa mais cara desse mundo, na minha humilde opinião. Entendeu? Paz é caro. Então, as coisas que lhes são caras, provavelmente a maioria das pessoas não quer nem vender. Então, não entra em discussão, não entra em briga. Então, não briguem, lutem. É isso aí, Dan, verdade. É caro e impagável, na verdade, né? Porque não se compra com os valores que nós reconhecemos aqui hoje, né? Que é o que todo mundo acha que compra, na verdade. E a verdadeira paz, ela vem nessa busca. E completando o que o Dan falou, quando a gente for pensar nisso, né? É como se você estivesse levando o seu interior, um templo. A gente até fala disso. É um templo que você está limpando. Você está todo dia
tentando deixar ele o mais branco possível. Não é difícil, mas a gente tenta. Quando você se permite que alguém acesse você, ou aquela emoção que você vai sentir se passe do limite, alguém pisou dentro desse templo e sujou. E vai repercutir em você depois. Claro que, sem culpa, passa o pano ali e começa de novo. O processo de recomeçar é constante, sem culpa. Não é para isso criar não, eu errei, desculpa. Eu errei, vou me desculpar, não. Um processo vicioso, mas um aspecto de que é você nesse processo inteiro. E nada vale, como bem falado foi, o preço dessa paz interna que a gente está batalhando, dessa tranquilidade. Isso aí, dinheiro nenhum pode comprar e não se conquista com todo o estudo que a gente tem na sociedade hoje em dia. Bom, pessoal, valeu pelo vinde a mim, vinde a vós, todos vós que gemeis, né? Pelo nosso gememos de hoje, e grupo de estudos morais e emocionais, e que a gente, essa semana, vamos procurar ler esses livros que foram indicados. Tem alguns livros que a gente falou aqui, vai estar gravado, a gente vai tentar colocar abaixo no vídeo, depois na disponibilização, e procurar trazer informação para cá. Semana que vem a gente vai falar sobre culpa e alguns aspectos mais que podem levar a isso, que atrapalham muito, e tragam dados para cá, tragam informações, anotem determinadas frases ou algum texto que acharem interessante, que a gente possa desmiuçar isso aqui para colaborar, para deixar, digamos assim, mais brilhoso o nosso, mais lúcido, né, o nosso bate-papo aqui hoje. Um abração para todos e eu fico por aqui. Quem quiser subir também, dá um abraço para todo mundo. Bons voos hoje. Vamos aproveitar essa energia de hoje para poder fazer alguma coisa nesse ponto. O próximo encontro é na próxima terça, às 23 horas. Só não sei qual é a data ainda aqui. Valeu, rapaziada. Abraço. Sol. Opa, fala aí. Eu podia sugerir um exercício, né? Baseado no que a gente fez aqui para essa próxima semana. Essa semana então vamos pensar junto. A gente fez então a percepção, aí você tem que continuar, né? O que você está sentindo e uma tarefa, né? E por que está sentindo. Acho que a gente pode fazer uma reflexão sobre isso que foi o que o Dan falou no final aí, de que é você, quando você está mexendo nisso, você está enriquecendo, iluminando algo único, que é a capacidade de você manter um diferencial dentro de você, carregando e outra coisa, o ganho disso é fantástico. Que você sentar e sentir tranquilidade, sabe? Sentir-se mais ou menos... É como se fosse, não é um ego, no ponto de eu sou o cara, nesse tipo de ego que eu falo, mas é como se fosse meio que um nirvaninha. Uma situação mais ou menos de estado imperturbável. Você sente as emoções, sente balançar como todo mundo sente, mas não cai tão fácil. Cai porque é ser humano, tem momentos mais drenhos. Então acho que a gente pode trazer essa semana a seguinte reflexão, de que cada vez que a gente está trabalhando isso, essa tarefa, você está iluminando esse ponto, você está adquirindo conhecimento sobre você mesmo. Eu não sei se alguém tiver alguma ideia também do que a gente pode fazer, mas eu acho que essa consciência de o quanto vale a pena isso que nós estamos fazendo é algo que precisa ser percebida. Quanto a gente vai mudar, quanto nós vamos nos sentir melhor, nos sentir mais centrado, não vamos cair tanto, digamos assim, ou tão facilmente nas mesmas coisas, ou é como se estivesse pronto. Você vai para as pessoas que estão ao seu redor e quem vai chegar, seja lá quem for, não acesse a gente tão fácil. Isso vai trazer uma segurança bem interessante. Alguém quer falar sobre isso? Sobre essa tarefinha? Eu compreendi mais ou menos por alto, assim, mas eu admito que fiquei com um pouco de dúvida com relação à tarefa. Assim, você pode ser um pouco mais claro? Mais direto? Não é bem uma tarefa, é uma reflexão. Cada vez que você trazer para o seu consciente o seguinte: o que você está fazendo com você quando você está tentando controlar o seu interior? O que você ganha com isso? É a pergunta que eu faço. O que está trazendo de retorno? O principal disso é a capacidade de quando você... É como se você estivesse andando, carregando um tipo de situação mais ou menos imperturbável. Você sente as emoções de alegria, de tristeza, de raiva, mas você não alimenta esse... Porque você sente chegar
por estar estudando, estar administrando, o que eu quero falar é o seguinte, é uma reflexão, enfim, né? É uma tarefa que você vai fazer dessa semana, a gente vai fazer uma reflexão sobre isso. A minha função é controlar o meu interior, controlar nesse termo de parar de travar não, é compreender o que eu estou sentindo. Acho que a gente pode continuar até na mesma tarefa, mas nesse tipo de reflexão, porque o preço, como ele foi, o preço da paz, o que eu vou sentir, é impagável. É uma reflexão, não é uma tarefa, é refletir sobre o que você está sentindo, o porquê você está fazendo isso tudo, esse trabalho emocional. Qual é o ganho que você está tendo sobre isso? Esse ganho é totalmente imaterial, sabe? Claro que quem está ao redor de você vai ganhar também, mas você é o principal beneficiado. Você vai carregar uma determinada, com o tempo de trabalho nisso, uma determinada paz que só se conquista trilhando esse caminho. Né? Qual é? O reconhecimento do que está sentindo, não alimentar tão fortemente, porque até já se acostumou com aquilo. Peraí, isso aí vai me levar a raiva, não vou nem entrar por esse caminho, porque eu já sei, eu tenho conhecimento lúcido que vai me fazer mal. Então, com o tempo, você vai adquirindo. Eu não sei se ficou mais claro, mas... Oi, Dan. Saulo, você falou uma palavra super importante, cara. Você deu a dica aí pra galera. É alimentar. Esse verbo aí diz tudo. A gente tem dois bichos, né? Um manso e um raivoso dentro da gente. A gente tem que começar a ver as repercussões do que é alimentar um e o que é alimentar o outro, né? Um protege a gente e um age contra a gente. É, que nem aquela... Fala. Quem falou? Então, eu acho que a gente passa muito por o exercício da exercitar a paciência, né? Eu acho que não sentir raiva é difícil, mas quando a gente começa a observar ela, e eu acho que é o maior um dos maiores aprendizados que a gente tem nessa vida terrena é esse, é de sentir a raiva e saber administrar ela, não alimentar ela, né? É verdade, Michele. Então pronto, vamos terminar hoje com a seguinte frase, Michele. Michele complementou aqui com o Dan também. Aquela frase de vez em quando tem um provérbio indígena. Dentro de mim existem dois lobos. Dentro da gente existe tanto esses dois. O ódio, ou aquilo que a gente... e o amor. Ambos disputam poder sobre mim. Quando me perguntam qual lobo é o vencedor, eu respondo: o que eu alimento. Então, quando você sentir as repercussões, pronto, tá aí a tarefa de hoje, né, que foi o honorato ali, né? Quando você sentir as sensações, você agora sabe a origem, o que está sentindo, perceber por que está sentindo, né? O que te levou a sentir aquilo e não alimentar. Agora vem uma terceira tarefa. Pronto, matamos aí isso aí. Com chave de ouro. A terceira tarefa é essa. O que eu estou sentindo, por que estou sentindo, e vou tentar não alimentar ela. Por que eu não vou alimentar? Porque eu estou sabendo que se eu fizer, vai me levar a determinar... Você tem conhecimento claro que de determinada situação tá no consciente já isso. Que se você fizer, vai te levar a sofrimento e é um desequilíbrio emocional que, no fim das contas, só vai fazer você não pensar mais no que está fazendo. Então, é não alimentar essa sensação que você percebeu está sentindo. Seria essa a tarefa, então. Acho que a gente mata com chave de ouro aí. Entendi. Então, resumindo, identificar o que a gente sentiu naquele momento que saiu da sintonia e não permitir que aquilo prossiga, né? Assim, resumidamente, identificar e não deixar passar. Ou tentar, né? Não, mas em tentar assim, poxa, eu sei porque... Pergunta assim, sentir raiva, por quê? Beleza, percebi que senti raiva por causa daquilo. Eu sei por que não devo sentir raiva? Sei. Porque se eu sentir raiva, me levar àquela situação de desequilíbrio, eu vou ficar com o coração batendo um tempão, desequilibrado, vou ficar com aquele rancor. Então, peraí, então não vou alimentar. Vai me fazer mal, não vai me levar a lugar nenhum. É como se você trouxesse o conhecimento específico daquilo ali. É preciso conhecer a sensação, senão você vai reprimir somente sem entender por que não fazer. Bom, é isso aí, né? Ok, então usemos o bom humor. Pois é, não vamos dar de comer para esse bicho não. Pessoal, fiquem com Deus aí. E vamos todos Valeu, essa semana Valeu, de povo. força aí. Vai ficar aí armazenado aí pra gente essa informação lá. Abraço, Saulo. Ok, valeu a todos e uma boa noite.